Caneta, lápis. Vamos lá. Então é o seguinte, meu povo. Estamos praticamente no quarto período, né? Próxima semana, dia 14, nós iniciamos o quarto período. Observem se vocês deixaram de fazer alguma prova, se vocês deixaram de produzir alguma nota, porque na próxima quarta-feira, na verdade, quinta-feira, dia 14, se encerra o terceiro período e se inicia aí o nosso quarto período, beleza? Então, dentro dessa linha de pensamento, desse planejamento curricular, nós estamos um pouco adiantados, né? No sentido de que nós já fizemos nossa prova, então nós já iniciamos aí um novo conteúdo, beleza? Na nossa última aula, nós falamos um pouco a respeito da felicidade, certo? Falamos que a felicidade ela é algo que ela é um assunto, ela é um tema que todos nós praticamente falamos a respeito dela, seja afirmando que somos muito felizes, ou seja, afirmando que nós não somos felizes. De uma maneira ou de outra, a felicidade ela é um assunto que parece passear, parece caminhar na vida de todos nós. No entanto, a filosofia, enquanto uma disciplina que tem como proposta principal o aprofundamento dos assuntos por meio do questionamento, né, a filosofia ela identifica que muitas vezes nós falamos a respeito da felicidade, afirmamos que somos felizes ou que não somos felizes, sem, no entanto, termos uma clara noção a respeito do conceito de felicidade. E isso acontece não só em relação a esse assunto, mas acontece em relação a todos os assuntos. Nós falamos do amor sem refletir sobre o que é o amor. Nós falamos da justiça sem saber o que é a justiça. Boa tarde, Eduardo. Nós falamos da corrupção sem refletir sobre o que é a corrupção. Nós falamos sobre diversos temas sem ter o conhecimento necessário, sem ter a profundidade, a criticidade necessária para pelo menos dizer o que aquilo significa. E aí, na aula passada, a gente iniciou uma pequena abordagem com esse filósofo que foi importantíssimo para a história, que é o Aristóteles. O Aristóteles foi um filósofo que refletiu sobre diversos temas. Refletiu sobre a política, refletiu sobre a metafísica, refletiu sobre a astronomia, refletiu sobre a biologia. Ele adorava biologia, ele era filho de médico, adorava plantas, por exemplo, né? E, no entanto, pessoal, um dos temas que o Aristóteles mais se dedicou, um dos temas que o Aristóteles escreveu um livro todo sobre ele, foi o tema da felicidade. Porque a felicidade, ela é algo que todos nós buscamos. Afinal de contas, o que todos nós queremos, o que todos nós almejamos, é uma vida feliz. É uma vida em que nós possamos estar em paz conosco mesmo, né? Consigo mesmo e com as pessoas que nós amamos. Por isso que a felicidade, ela foi um tema tão buscado, né, por Aristóteles. Só que a gente precisa conhecer um pouco mais de Aristóteles para saber de que maneira ele tratou dessa temática, ele tratou desse conceito. Então, Aristóteles, gente, ele é o último daquele que a gente conhece como período clássico, né, que começou lá com Sócrates e os sofistas, passou por Platão e aí chega no Aristóteles. O Aristóteles não nasceu em Atenas, nasceu numa cidade chamada Estagira, né? Fazia parte do Império Macedônico.
Seu pai era médico. Nesta época, o rei Filipe era que comandava a Macedônia e é considerado, juntamente com Sócrates e Platão, um dos mais influentes filósofos gregos do mundo ocidental. Platão foi discípulo de Sócrates. Depois que Sócrates morreu, Platão fundou sua própria escola, chamada Academia, e depois que Platão morreu, Aristóteles fundou sua própria escola. Aristóteles foi discípulo de Platão. Depois que Platão morreu, Aristóteles fundou sua própria escola, que a gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, a gente já viu, né? Estou fazendo só uma revisãozinha, mas o nome é bem conhecido de todos nós. Então, foi um dos filósofos mais influentes do mundo ocidental. Foi discípulo de Platão e, durante um tempo, foi mestre de Alexandre o Grande. Filipe, que era o governante da época, morreu em batalha, e aí Alexandre, que era o seu filho, teve que assumir o império muito novo. Muito novo, Alexandre teve que assumir o império. Então, nesse período em que antecedeu a posse de Alexandre ao império, Aristóteles foi o seu mestre. Então, aqui no slide que eu já enviei para vocês, posso mandar de novo depois, vocês vão ter aí algumas curiosidades sobre Aristóteles. E aqui no slide seguinte a gente tem uma referência à escola que ele fundou, chamada de Liceu, certo? O Liceu foi a escola fundada por Aristóteles, sendo que os seus alunos também receberam um nome. Nome que os alunos receberam, vou colocar aqui no chat de novo, certo? Para que vocês não esqueçam jamais. Nome dos alunos de Aristóteles, peripatéticos, que significa aqueles que aprendem caminhando. Gravem isso, que pode ser questão de prova, tá certo? Qualquer coisa, basta vocês assistirem. Boa tarde, Amanda. Basta vocês assistirem o nosso vídeo da aula anterior, que eu disponibilizei no grupo de vocês. Então, a reflexão acerca da felicidade, para o Aristóteles, se inicia a partir desse livro que ele escreveu em homenagem ao seu filho Nicômaco. Olha só que nome bonito para você colocar aí no seu futuro filho, Nicômaco. Você está aqui na Olinda, nos coqueiros, então lá no Alto dos Pescadores, lá no Barrocão, lá no Parazim, e aí você diz assim, Nicômaco, passa para dentro, menino, entra para casa. O que é que tu faz no meio da rua? Nicômaco, gente, era o nome do filho de Aristóteles, né? O nome do filho de Aristóteles. E aí, todos os pais, eles se preocupam com a criação dos seus filhos. Todos os pais se preocupam se os filhos eles vão fazer boas escolhas. Todos os pais e mães se preocupam se os filhos vão ser boas pessoas, se vão andar nos caminhos do bem. Aristóteles tinha essa preocupação também. Tinha essa preocupação com seu filho. Só que Aristóteles foi diferenciado. O que foi que ele fez? Ele reuniu todos os conselhos que ele poderia dar para o seu filho em relação à ética e à felicidade, que a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa, né? A palavra ética, ela deriva de uma outra palavra chamada ethos, que significa modo de ser, modo de agir, certo? Em outras palavras, seria como uma espécie de manual de como você deve fazer para viver bem, como você deve fazer para ser feliz. Então, uma vida boa, a gente está tratando aqui como a mesma coisa de uma vida feliz. Uma vida boa é igual a uma vida feliz. Então, ética e felicidade, na visão do Aristóteles, são duas coisas que são sinônimas. Podemos colocar assim, são sinônimas. Então, nesse sentido, essa obra, esse livro, Aristóteles escreveu mais de 30 livros, esse livro ganha uma importância sem igual.
porque ele pretende responder às seguintes questões: como devemos agir? Qual a melhor maneira de agir? Percebam que essas são questões importantíssimas. São questões que se revelam como Ave Maria, todo mundo precisaria ler esse livro. Porque nós percebemos que cada dia mais, principalmente nos dias de hoje, as pessoas elas pouco se preocupam com os efeitos das suas atitudes. As pessoas hoje em dia, não sei se vocês concordam, mas parece que elas estão meio inconsequentes, né? Fazem muitas coisas sem pensar, magoam muitas pessoas do nada. Esses dias eu estava lendo alguma coisa a respeito de cancelamento. Já ouviram falar nessa expressão, gente? Cultura do cancelamento. Já ouviram falar? Sim. Sim, né? As pessoas, digamos, você posta uma foto no Instagram, no Facebook, e aí a galera vai comentar, vai esculhambar, vai falar um monte de coisa a seu respeito, por conta de que, na opinião deles, aquela foto não é legal, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então é como se não existisse uma responsabilidade com o outro. É como se para você ficar bem, você tivesse a necessidade de destruir a autoestima do outro. Isso é muito perigoso. Então esse livro, ele nos ajuda a compreender o que nós devemos fazer para ser feliz enquanto pessoa individual, e a isso nós damos o nome de ética. O que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo me comportar. O nome disso é ética, né? Que pode resultar numa felicidade. Mas vai nos ajudar a compreender também de que forma nós podemos ser felizes com as outras pessoas. Porque, afinal de contas, a felicidade sozinha, a felicidade, ser feliz de maneira solitária, é algo meio sem sentido. Qual seria o sentido, né, Rian? Qual seria o sentido, Yasmin, de vocês, na cidade de vocês, serem as únicas pessoas felizes? O resto, todo mundo é triste, mas só você é feliz. Só você consegue viver bem. Só você consegue desenvolver uma ética que te proporciona um bem-estar. Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? Não há vantagem nenhuma. Felicidade, ela só é boa quando ela é compartilhada e vivenciada com as demais pessoas. Então, nesse livro, o Aristóteles ele vai nos indicar caminhos possíveis para que a gente alcance essa felicidade. E a reflexão do Aristóteles vai iniciar do seguinte ponto. E aí aqui é muito importante que vocês prestem atenção, porque o raciocínio ele vai seguir uma escalada, tá certo? O Aristóteles inicia a argumentação dele afirmando o seguinte: se você olhar para o mundo, se você olhar para o mundo agora, se você parar e observar o mundo, observar as coisas que existem no mundo, você vai perceber que tudo que existe nesse mundo possui uma razão de existir, possui uma finalidade de existir. Nada que existe no mundo existe por acaso. Todas as coisas possuem uma função, têm uma finalidade, um objetivo. Como nós falamos na aula passada, você pode pensar na coisa mais insignificante. Nós demos o exemplo das baratas. Você imaginar que as baratas são seres nojentos, são seres que algumas pessoas têm medo, e que você poderia pensar assim: não, se todas as baratas fossem exterminadas da face da Terra, o mundo seria o mesmo. Não seria, vai dizer o Aristóteles, não seria.
Porque as baratas, elas não existem por acaso. Elas não existem por acaso. Elas possuem uma finalidade na natureza. Existe um negócio chamado cadeia alimentar, no qual as baratas estão lá no meio, estão inseridas nessa cadeia alimentar. E aí, essa cadeia alimentar é assim: você tem animais, plantas, uns que se alimentam dos outros. Como a barata é um bicho que está ali, ela não é um grande predador, né? Mas a barata está ali no meio. Então significa que ela serve de alimento para outros animais. Ao mesmo tempo em que ela consome algumas outras coisas, matérias orgânicas, insetos bem menores. Então, as baratas possuem uma função. Se você elimina todas elas, você gera um desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio natural. E aí, as espécies que se alimentam dela, pássaros, cobras e etc., eles vão ter que procurar outro tipo de alimento. E a matéria orgânica que elas consomem vão crescer em quantidade. Vai gerar um desequilíbrio. Então, todas as coisas que existem possuem uma finalidade, uma razão de ser ou de existir. Então, olhando para o mundo, a gente percebe que as baratas possuem uma finalidade. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, para que o papel higiênico serve, vocês vão saber dizer a finalidade do papel higiênico. Se eu perguntar para vocês para que o apagador serve, qual é a finalidade da existência dele, vocês também vão saber. Então, quando a gente olha para o mundo, para a natureza, para as coisas, parece que fica fácil a gente identificar qual é a função delas. A gente procura, a gente parece que é algo meio empírico, né? Algo que vem da nossa experiência, identificar a utilidade, a finalidade das coisas, o porquê das coisas existirem. E a isso, gente, nós damos o nome de teleologia. Que diabo é teleologia, professor? Não vamos confundir com teologia. Teleologia é exatamente essa ideia de que todas as coisas possuem uma finalidade, nada é por acaso. Beleza? Se todas as coisas possuem uma finalidade e a gente consegue identificar facilmente, beleza, isso é um ponto positivo. Só que a questão se torna muito mais complexa quando nós nos voltamos para nós mesmos. Olha só o que eu estou dizendo. Quando nós nos voltamos para nós mesmos e tentamos identificar qual é a finalidade do ser humano. Nós, seres humanos, existimos por qual motivo? Nós, seres humanos, existimos por qual razão? Afinal de contas, qual é o sentido da vida humana? Qual é o sentido de nós habitarmos um planeta? Qual é o sentido de nós respirarmos? Qual é o sentido de nós fazermos laços durante a nossa vida? Nós existimos por quê e para quê? Essa é uma pergunta difícil, não, Bianca, Carlos Henrique, Vitória? Essa é uma pergunta difícil. Porque, repito, é muito fácil identificar o sentido das coisas. Mas o nosso próprio sentido parece que é mais complexo. Não, Vitória? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Pense num negócio complicado. Só que o Aristóteles, que viveu ali aproximadamente no ano 400, 300 antes de Cristo, ele vai encontrar a resposta para essa pergunta. E a resposta, ela é simples e ao mesmo tempo complexa. Nós, seres humanos, existimos para quê? Qual é a finalidade da nossa vida? Qual é o sentido da nossa vida? E aí ele vai responder. O sentido da vida é ser feliz. Todos nós nascemos para um objetivo em comum: a felicidade. A felicidade. Todos nós queremos ser felizes, sem exceção. Todos nós queremos ser felizes.
Agora, o legal, o interessante, é que a gente encontra maneiras diferentes de encontrar felicidade. Tem pessoas que são felizes dormindo, tem pessoas que são felizes jogando Free Fire, tem pessoas que são felizes beijando na boca, tem pessoas que são felizes na praia, tem pessoas que são felizes na igreja, tem pessoas que são felizes nos terreiros, tem pessoas que são felizes cantando, tem pessoas que são felizes simplesmente ouvindo as outras. Existem muitas maneiras da gente ser feliz. Só que o Aristóteles ele vai identificar algo em comum. Todos nós podemos fazer para encontrarmos a felicidade. Então, apesar de coisas diferentes nos proporcionarem a felicidade, o Aristóteles vai identificar uma coisa em comum, uma coisa que serve para todo mundo. Se todo mundo fizer, todo mundo alcança a felicidade. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Tá dando para entender direitinho? Uma luz, uma voz. E aí? Tá dando para entender? Sim. Olha só a citaçãozinha do Aristóteles. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Então a felicidade é aquilo que dá sentido à nossa vida. É a finalidade, é a razão pela qual a gente existe. Algum de vocês poderia estar pensando assim agora, professor, beleza, nós seres humanos existimos para alcançar a felicidade de acordo com Aristóteles. Beleza. Só que eu não me considero uma pessoa feliz. E aí? A minha vida é sem sentido? O Aristóteles vai dizer. Quase. Porque para ser feliz, a felicidade, ela não é algo definitivo que você encontra um dia e aí dura para sempre. Não. A felicidade, ela é uma construção diária. Para que a felicidade dure mais em você, ela tem que se tornar um hábito, né? Tem que se tornar algo repetitivo, algo que você faz costumeiramente. Então, vejam a pergunta, né? Nós já sabemos que a finalidade humana, o maior objetivo da vida de todo mundo é encontrar a felicidade. Mas como nós podemos encontrar essa felicidade? Afinal de contas, o que é que essa felicidade significa de fato? Vamos ver agora. Então vejam, felicidade, na visão do Aristóteles, ela é uma prática. Então felicidade não é um sentimento, felicidade não é um estado que você alcança e fica eternamente com ele. Felicidade é uma prática. Uma prática de quê? De um negócio que o Aristóteles chama de virtude. Já ouviram falar nessa palavra, pessoal? Virtude. Alguém aqui já ouviu falar nessa palavra? Virtude. Alguém saberia me dizer o que é a virtude? Quando eu digo assim, ó, Jennifer é uma menina que possui muitas virtudes. Gleiciane é uma menina que possui muitas virtudes. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que significa a palavra virtude? Alguém? Virtude significa o quê? Tempo.
Ninguém? Vocês estão vivos aí? Raíssa saiu. Não quis responder, não. E aí, gente, a palavra virtude significa o quê? Qualidades. Qualidades. Qualidades boas ou ruins? E a palavra qualidade já indica uma coisa boa, né? Então, virtude, isso, Amanda. Conduta, dignidade, exatamente, qualidades. Então, para você ser feliz, você tem que praticar boas atitudes. Como você falou, você tem que ter uma prática de coisas boas. Você tem que demonstrar na prática as suas qualidades, o seu lado bom, o seu lado positivo, né? Uma pessoa virtuosa é aquela que busca fazer o bem sempre. Então, a virtude, ela é o próprio bem, a prática do bem, certo? Então, felicidade, a gente pode enxergar aqui como prática da virtude. Em grego, essa prática da virtude, a gente chama de areté, certo? Areté. Beleza? Está aqui entre parênteses. Mas, afinal de contas, o que é essa prática da virtude? O Aristóteles vai dizer, gente, que para ser virtuoso, presta atenção que essa parte é muito importante para você compreender o que é felicidade. Para você ser virtuoso e feliz, você primeiro, antes de praticar qualquer coisa, você tem que evitar duas coisas: os extremos. O que são os extremos? O exagero e a falta. Você não vai ser feliz se você fizer algo demais, e você não vai ser feliz se você não fizer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, se a Rayane me pergunta, né? Professor, na visão do Aristóteles, estudar é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês acham que o Aristóteles responderia o quê? Estudar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Olhando aqui para o nosso slide, o que é que vocês acham? Estudar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Para a gente poder responder aí para a Rayane. Boa. Eu acho que é boa e essencial. Hã? Não entendi, Amanda, desculpa. Eu falei boa e essencial para nossa vida. Pronto, mas olha o que o Aristóteles está dizendo. Nós temos que evitar duas coisas. Primeira coisa que nós devemos evitar, fazer as coisas demais. Outra coisa que nós devemos evitar, não fazer. Diante disso, estudar é uma coisa boa ou não? O que nós responderíamos? Meio termo. Depende, né? Depende. Estudar demais, ficar trancado dentro de casa direto e não conviver com as pessoas, não sair, não pegar uma praia, não ir numa festa, não passear, não é uma coisa boa. Estudar demais, só fazer isso, não é uma coisa boa. Ao mesmo tempo, não estudar, não estar nem aí para os estudos, não abrir nenhum livro durante sua vida toda, também não é algo bom. Não é algo bom. O que é que o Aristóteles coloca como sendo o ideal? O que é que o Aristóteles coloca como sendo aquilo que vai lhe proporcionar a
felicidade e a virtude? O equilíbrio, que ele chama de quê? Ó? De meio termo. O que seria o equilíbrio? Você reservar um tempo para estudar, mas também reservar um tempo para viver sua vida. Para você namorar, para você passear, para você praticar um esporte. Vocês conseguem entender, gente? Conseguem entender isso? Se vocês me perguntarem, professor, e namorar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que é que vocês acham que eu ia responder? Namorar, uma coisa boa ou uma coisa ruim? É boa, porque se fosse ruim já tinha acontecido comigo. E aí, gente, namorar, uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende, né? Se você exagera, se você namora demais, aquele grude demais, aquela coisa pegajosa, chata, você não dá espaço para o outro, é algo péssimo. Algo péssimo. É um extremo. Mas você também tem que evitar o outro extremo, que é não namorar de jeito nenhum. Ficar na seca eterna. Também não é algo bom, não, gente. Agora, o ideal é que você encontre o equilíbrio. Namore na medida certa. Entende? E esse exercício a gente pode fazer com todas as coisas. Uma pessoa que tem coragem demais, é afoita, se torna afoita. Não pensa nas consequências, não mede as consequências. Uma pessoa covarde também não é coisa boa, não. O ideal é encontrar o equilíbrio. Gravem essa palavra. Equilíbrio. Meio termo. Evitar os extremos. Por que nós devemos evitar os extremos? Porque quando você faz uma coisa em excesso, ou quando você não faz alguma coisa, quando você deixa de fazer alguma coisa, seja no excesso ou na falta, isso pode virar vício. Comer, gente. Comer é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Comer. Meio termo também. Por que comer demais é uma coisa ruim? Comer demais é A ruim pessoa vai por quê? ficar obesa. Pronto, pode desenvolver várias doenças, entre elas a obesidade. E não comer é ruim por quê? Não comer, que é o outro extremo. Não comer, gente, é ruim por quê? Que a pessoa pode morrer de fome. E tem outra doença, né, que a gente adquire por não comer, É bulimia, professor, o nome? Ou é outro? anorexia, né? Mas a bulimia também. A bulimia também é um transtorno alimentar. Por mais que a pessoa esteja magra, né, ela não não se enxerga como magra. Ela está sempre gorda e aí ela força algumas situações. Então entendem como o equilíbrio ele nos proporciona uma vida melhor na visão do Aristóteles. Ele nos proporciona uma vida virtuosa. Porque vocês acabaram de dizer que comer demais e não comer se torna vício. Então significa que os extremos, o fazer demais e o não fazer, se torna vício. E a gente deve evitar.
Então, de tudo que vocês falarem, o Aristóteles vai dizer, depende. Depende da forma como você utiliza. Você deve evitar os extremos também por causa das paixões. Paixões no sentido de ser movido unicamente pelos desejos do seu corpo. Para você encontrar esse equilíbrio, você tem que mesclar, você tem que encontrar o equilíbrio correto entre a razão, o pensamento e a ação, que é a prática. Ou seja, corpo e alma, corpo e pensamento tem que estar em sintonia para que você consiga fazer as escolhas corretas. Somente fazendo essas escolhas, unindo pensamento e prática, é que você vai conseguir ter uma vida boa. O Platão, por exemplo, pensava diferente. Para o Platão, a gente tem que desprezar totalmente o nosso corpo e tem que focar só no pensamento. O Aristóteles era um pouco diferente. Ele dizia que o pensamento era importante, mas a prática, o corpo, ele também é importante. Então você tem que fazer essa divisão. Nem agradar de mais um e nem o outro. Um equilíbrio, ter um autocontrole para desenvolver uma prudência. Você não pode ser afoito demais, também nem acovardado demais. Tem que ter o equilíbrio. Então, percebam, para encerrar nossa aula, para o Aristóteles, a finalidade da vida humana, o objetivo de todo ser humano é ser feliz. E o que é a felicidade? A felicidade é o equilíbrio encontrado por meio da prática da virtude. E como é que acontece essa prática? Essa prática acontece quando nós conseguimos equilibrar razão e emoção e conseguimos evitar os extremos. Portanto, a felicidade, ela nem está no vício e nem nas paixões. A felicidade não está nem no excesso e nem na falta. A felicidade está no meio termo, no equilíbrio em tudo que você faz. Portanto, não é comendo demais que você vai ser feliz e nem não comendo, mas comendo na medida certa. Não é nem dormindo demais e nem não dormindo, é dormindo na medida certa. Não é nem estudando demais e nem não estudando, é estudando na medida certa. O equilíbrio é aquilo que pode garantir a felicidade de todos nós. Conseguiram entender, gente? Sim ou não? Deu certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Mais tarde, coloco aí a gravação da aula para vocês, para que vocês possam acompanhar e não chegar na sala de aula boiando, sem saber do que eu estou falando, tá certo? É muito importante que vocês assistam. Então, muito obrigado aí pela presença de todo mundo e na semana que vem a gente se encontra no presencial, beleza? Um cheiro.